Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta sexta-feira, véspera final de semana, e vem rodada aí do campeonato para a dupla Grenal, porque já no meio da semana que vem, aí é Libertadores da América. A dupla Grenal que veio de dois resultados positivos ontem, o Internacional vencendo o Ceará e mantendo aí a liderança do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio, depois de 6 jogos sem vitória, finalmente veio essa vitória diante do Bahia lá em Salvador. E o Grêmio que tem novo reforço, né? O lateral Diogo Barbosa, que depois de uma novela acabou hoje confirmando, é o novo reforço do Grêmio para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. Na live do Face você, inclusive, participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem, a sua pergunta. E, além de interagir, também é importante que você ainda compartilhe nos seus grupos. Peço que seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a RDC TV, essa emissora genuinamente gaúcha, que recentemente completou 2 anos aí no ar, né? Então, é só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para a Baidolb. Na Baidolb você tem tudo na linha automotiva e outros produtos também, né? Serviços que você encontra lá, como automatização residencial, mas não só da sua residência, sua empresa, seu consultório, seu escritório, películas para carro e para residência, que é um espetáculo também. E o pessoal do interior tem o site www.baidolb.com.br, e o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços, Benjamin Costa 1315 com a São Pedro e Avenida Ipiranga 5.800. Nesse momento, sua tranquilidade e a gente, a sua ida até uma das lojas da Baidolb. Nosso Dois Toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Aquele banco ele proporciona diversos produtos. E agora está chegando aí o Pix, né? Que é uma maneira de que você tem com facilidade, através do Banrisul Digital. Então, faça seu pré-cadastro, né, para fazer as suas negociações financeiras, seus pagamentos pelo Pix, esse novo produto que o Banrisul está lhe oferecendo. Nossos Dois Toques também para a GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais que centenária, né? São 107 anos de GBOX, então é o seguro certo para sua família e também para sua segurança. Nossos Dois Toques de hoje com Nilton Drummond, Chumbim, Garipô Celistre e Flávio Fiori. Bom, os jogos da dupla Grenal ontem 100% de aproveitamento, né? 2 para lá e 2 para cá. 2 para lá e 2 para cá, e coincidentemente parece tango? O mesmo, se tivesse combinado não daria dado certo, verdade. Né? E com o mesmo resultado, 2-0 diante do Ceará e o 2-0 diante do Bahia, aquele Bahia que tirou um ponto internacional no último domingo aqui no Beira-Rio. O que está para dizer desse momento, o Chumbim do Internacional? Que, olha, são 36 jogos esse ano e o Cudê modificou os times já em 25 vezes. É um novo momento do futebol, tu não tem mais 11 jogadores só? É o que eu digo para vocês, é meu grupo. Porque o futebol dá muito intenso, né, Cadu? E então faz parte tu ter que fazer rodízio com os jogadores pela necessidade de recuperação, porque nós estamos jogando aí o Campeonato Brasileiro de segunda a quarta, e esse rodízio é importante fazer, né? Evidentemente que tem que buscar ainda mais ferramentas para apurar um pouco mais essa condição, para evitar ou procurar minimizar o máximo possível as lesões, para que tu tenha sempre o grupo à tua disposição. Existe ainda alguns percalços, aí as equipes ainda perdem jogadores por lesão e a recuperação se demora, evidentemente porque o jogador está muito desgastado, mas a tendência é essa, a tendência é que tu tenha um grupo. E não como era antigamente. Tu tem os titulares e os reservas. Agora tu não tem mais os titulares e os reservas. Tu tem um grupo de jogadores que podem jogar. Ontem aconteceu isso no Internacional. O jogo do Grêmio, como era no mesmo horário,
Aí eu tive que fazer a opção, né? Ah, tu assistiu o Internacional. Assistir Internacional e... Não, mas a gente tem a possibilidade, eu coloquei, até por uma questão profissional, eu coloquei duas televisões e não, mas tu tem que pelo menos acompanhar. Não, mas eu vou Mas tem uns acompanhar que pra assistem quê? o time contrário para secar, né? Não, ao invés do seu próprio. Não, por esse lado foi bom aí, né? Nenhum secou o outro, cada um viu o seu, né? Então não vi o Grêmio, né? Não vi, eu vi que o Darlan fez gol, quer dizer, o Darlan... A gente vai ver depois aí. O Darlan não é titular do Grêmio, na nomenclatura um pouco mais de trás, né? Mas é um jogador hoje que participa. Então ele faz parte do grupo do Grêmio. Acabou fazendo gol ontem. Essa vitória, Garimpô, do Grêmio foi fundamental, até porque vinha, né, uma certa instabilidade, muita gente já está querendo fazer crise, ter arrasado, que não era a situação, né? Mas essa vitória, de uma certa maneira, ela tira um alívio, né? Ou seja, exatamente para amenizar essa pressão que havia para cima do Grêmio, porque vinha 6 jogos aí, quando o Campeonato Brasileiro, sem vitória, né? O Grêmio estava numa situação seguinte, bem, e depois ele começou a oscilar. E nessa oscilação que deu, aconteceu essa série de empates, isso, e derrotas e tal. Mas, normal, aí começaram já com a especulação, porque o Renato, porque isso, na hora de esgotou e tal. Esse rapaz tem muito crédito ainda no Grêmio, tu tá entendendo? Então eu acho que não é... Mas o torcedor estava cobrando muito. A cobrança era muito grande do torcedor, e inclusive cobranças. A cobrança é normal, né? Não é a questão. A cobrança ela é normal. Mas um outro tipo de cobrança, achando que o ciclo tinha se esgotado, inclusive de gente da própria diretoria do Grêmio, de vice-presidente do Grêmio. Não era só uma coisa interna. Mas eu acho que isso passou. Quer dizer do Paulo Luz, isso? Não. Paulo Luz não, né? O Grêmio tem vários vice-presidentes, né? Mas o que eu quero te dizer para ti é o seguinte, eu acho que com essa vitória de ontem, os primeiros 25 minutos foram horríveis. O jogo em si foi muito ruim. Irreconhecível. Irreconhecível. Depois que o Grêmio fez o primeiro gol, já começou a se estabilizar. E depois tomou conta do jogo. 2-0. E grande atuação do Vanderlei. Falando em grande atuação, que achado esse do Galhardo, Chumbinho, Internacional? O jogador que veio do Ceará. A gente tem os melhores momentos da vitória, vamos acompanhar enquanto a gente fala exatamente sobre o jogo de ontem. Não é um achado, né? O Galhardo foi jogador do Vasco da Gama, quando estava no Vasco da Gama. Eu já conheci o Galhardo, lá ele jogava mais como meia, um pouco mais atrás, vinha mais de trás, né? Mas ele... Não, esse é o jogo do Grêmio, Vamos voltar, a gente está falando do jogo do Internacional. Vamos voltar, o jogo do Internacional, os melhores momentos do jogo do Inter. Então ele agora no Internacional está cumprindo uma função que é nova, a princípio, para quem conhece o Galhardo, que é um 9. Ele não chega a ser um falso 9, porque ele está sempre dentro da área. Sim. Mas ele não é um centroavante daqueles de referência, que, vou dizer assim, que os zagueiros se preocupem com ele. Pô, tem que marcar, por exemplo, tem que marcar o Guerreiro. Então, sempre tem o zagueirinho do Guerreiro. Tem que marcar o Diego Souza. Sempre. O Diego Souza é muito parecido com o Galhardo. Também é um jogador que sabe sair e jogar. Não é referência, não é só dentro da área que eles jogam, né? Então... E quando voltar o Guerreiro, vai dar parceria, os dois juntos? Mas é muito lá na frente, né? Isso é só para metade do ano que vem. São estilos diferentes. São estilos diferentes. Não, e depois é o seguinte... Claro que vai demorar, mas só tô... Mas o Galhardo já demonstrou que pode jogar como um segundo atacante. Ele está jogando como um atacante de referência na frente. Referência não é adequado. Ele está jogando como o atacante mais... próximo da área. Mas foi um achado, como disse o Cadu. Eu não... Achado no sentido que ele está numa posição que não é dele, porque ele veio como meia. Ele fez algumas partidas como meia no Internacional e foi bem, né? Mas ele é goleador do Campeonato Brasileiro, né? Com 8 gols. Agora o que eu quero te dizer para ti é o seguinte, melhorou muito também o meio de campo do Internacional, né? Melhorou muito. O meio de campo do Internacional está fazendo também à frente jogar. Está fazendo por merecer. O que está acontecendo de diferente no Grêmio é o seguinte, o Grêmio, por exemplo, está com um problema sério no meio de campo.
para acertar o meio de campo. O Diego Souza, ele está faltando parceria para ele para chegar. Eu acho que o meio de campo do Grêmio, com a saída do Maicon, com a saída do Jean-Pierre, isso... Mas essa questão do Internacional, isso é dedo do treinador. Mas é isso que isso é dedo do treinador. É isso que eu quero falar. O que acontece? O Internacional está começando a jogar, entender, melhor dizendo, o que o Cudê quer. Os jogadores estão começando a entender o que o Cudê quer. Então, ontem, por exemplo, jogou Nonato, que eu dou um desconto, que ele não teve uma boa participação, mas muito mais por erro técnico do que tático. Porque o passe mal dado, a chegada na frente, né? Por quê? Porque faz muito tempo que não joga. Então dou um desconto para o Nonato. Mas o Internacional está começando a entender o que o Cudê quer. O que está acontecendo com o Grêmio? Está recuperando aquele futebol antes da pandemia, né? Mas até agora... um pouco melhor. Não, mas com mais treino, com mais tempo de treino. Os caras estão começando a entender. Agora ele tem um grupo, antes ele tinha um time. Agora ele tem um grupo. E cada um sabe onde tem que ficar. E o Grêmio tem um grupo, só que houve muita troca no Grêmio. Muita troca e com jogadores com características diferentes. E perdeu o conjunto. Porque o conjunto estava linkado à qualidade daquele jogador, à característica daquele jogador, melhor dizendo. Por exemplo, o Luan, quando foi o melhor jogador da América em 2017, ele tinha uma característica. Parentes aí, o Luan, inclusive, que, olha... Foi elogiado pela torcida aí na chegada. Elogiado, no sentido, pedindo a saída, né, do Luan. E o Thiago Nunes foi demitido, né, mais um técnico que caiu desse campeonato brasileiro após a São Paulo. E o Luan pedindo, né, que não tem lugar para ele no timão, como o Thiago acabou se confirmando, e o Luan também passando uma situação complicada em relação então, lá ao Corinthians. O que eu vejo do Grêmio é isso, Garipô. O Grêmio a situação do Grêmio é uma transição, que ainda o Renato ainda não conseguiu encaixar esses novos jogadores. A ideia que ele tinha... Olha o Nonato que está fazendo referência. Mas até falando em cima dessas imagens que a gente, o Chumbi, que a gente está acompanhando internacional. Ele entra no gol. Que jogada do Edenilson, hein? Boa jogada do Edenilson. E jogada de lateral, tem gente que quer... Tu vê que o Nonato entra do lado do Galhardo, porque o Galhardo toca primeiro, mas ele acaba dentro da goleira. Não, e ele antes, inclusive, ele estava em situação de impedimento, viu, Fiorenzo? Ele estava em situação de impedimento. Esse é o Galhardo. O Galhardo, ele saiu, né, percebeu, e aí ele recuou exatamente para agora a jogada do Edenilson foi... Tem muita gente que até pregava, né, o Edenilson como lateral direito, ele já atuou como lateral. A origem dele era de lateral direito, começou no Caxias como lateral direito. E depois mas uma coisa, o Internacional fez o primeiro tempo do Internacional foi muito ruim. Não é que foi muito ruim. Não criou situação de gol, a única foi o gol. Pois é uma questão de ponto de vista. O primeiro tempo do Ceará foi muito bom. O Guto armou muito bem o time dele. O time dele não deixou o Internacional jogar. Não deixou o Internacional. Mesma maneira... Mas isso aí é uma coisa inerente aos clubes com capacidade inferior quando jogam com a dupla Grenal. Não, mas só um pouquinho. Olha o Ceará... Vou aproveitar isso. Olha o drible que ele fez. Olha o drible que ele... Sim. O gosto que ele tirou a bola, mas olha o drible que ele deu. Ele deu um corta-luz no braço. Mas o Ceará perdeu 2 ou 3 gols no primeiro tempo. Foi verdade. O Ceará não se defendeu. Aí é diferente. Foi para cima. O Ceará jogou. O que ele fez? Ele marcou muito o Internacional e quando pôde jogar, ele jogou. E ele perdeu, ele teve oportunidades de gol. Não conseguiu fazer. Esse que chutou o Patrick aí, o Internacional sentiu a falta dele no primeiro tempo. Tanto é verdade, quando o Internacional veio diferente, foi outro Internacional no segundo tempo com o Patrick. Não, mas ele não entrou de cara. Não, ele entrou. Ele entrou depois. No segundo tempo do Internacional, o Internacional partiu para cima do Ceará e tomou conta do jogo. Até porque teve aquela tranquilidade de marcar o gol no final do primeiro tempo. Sem dúvida, mas mesmo assim, ele conseguiu suplantar o Ceará, porque no primeiro tempo ele estava com dificuldade de passar o gol. Estava travado. O gol do Internacional é uma jogada individual do Edenilson pela direita. No segundo tempo, o Internacional construiu como conjunto, como time. O Internacional foi para cima do Ceará e criou várias oportunidades por Mas tu há de convir que o Internacional hoje sente a falta do Patrick, que é o homem de condução de bola. Eu vou dizer que eu não penso assim. Acho que não. Acho que o Patrick é importante, só que o Patrick é o seguinte, o Patrick cumpre uma função.
que é jogar pelo lado esquerdo. Sim, aquela jogada do lado esquerdo, jogada do lado drible, ele é um esquerdo. jogador que tu não espera, parece que ele vai perder a bola. Mas ele prende demais também, é um jogador que prende demais a bola, ele é um condutor de bola, o Patrick. Agora ele tem muita força, ele recompõe bem, ele marca bem, ele é combativo, é um jogador importante, mas eu acho que ontem ele não fez falta, ele entrou e entrou bem no jogo. Falar em ficar bem, vamos ver o que o Galhardo, né? Que ele foi considerado, né, o Fiorinho, o melhor jogador. Destaque do mês de agosto pela CBF. Pela CBF, né? E está liderando muito com bem. folga a bola de prata da ESPN também. Vamos ver o que ele falou exatamente. Ele que tem sido, ele é o goleador, né? Ele é o goleador do 8 Campeonato gols. Brasileiro com 8 gols. O que ele falou exatamente sobre essa vitória de ontem? Olha, os gols é consequência do trabalho. O Tchatcho sempre diz que a nossa defesa começa no ataque, nosso ataque começa na defesa. Hoje o segundo gol é muito do que o Tchatcho pede, né? A pressão, o Bosquilha rouba a bola acaba sobrando para mim. É uma equipe que, independente de quem joga, a gente tenta fazer tudo aquilo que nós treinamos. Obviamente que nem sempre nós vamos fazer o melhor, mas a gente vai sempre tentar estar o mais próximo da perfeição. Hoje fomos felizes em poder saber sofrer no momento certo e no final do primeiro tempo fazer o gol que nos deu mais tranquilidade. O Tchatcho nos cobrou, obviamente, no vestiário. Voltamos muito bem, criamos várias oportunidades e conseguimos matar o jogo, podemos dizer, com o segundo gol. Nem sempre nós vamos jogar bem, mas vamos jogar bem, ganhando, estar no topo da tabela é mais fácil para corrigir os detalhes, como diz o Tchatcho. Essa frase é boa, ou seja, nem sempre vamos jogar bem, mas a vitória, né, é importante mesmo. Claro que a premissa principal, o 100% de jogar bem e vencer, né? Mas agora dá para dizer que o Internacional está um pouco dependente dele? Do Galhardo? Não, acho que não, porque na verdade é mais ou menos dizer que o Grêmio está dependente do Diego Souza, que ele faz gol. Não, é que a bola está chegando na frente. Mas são jogadores de características diferentes. São jogadores de características diferentes, mas têm feito o que se pede de um atacante, gols. Entendeu? A bola está chegando lá, ele está fazendo, eles estão sendo competentes. Ah, bom, se o Thiago Galhardo não jogar, claro que vai ter um prejuízo para o desempenho, possivelmente, porque o jogador que entrar, vai ter que fazer gol e às vezes não acontece. Né? Olha aqui, Chumbim, tem gente que está comigo, que está contra ti. Ó. O Thiago Lise, que olha, com todo respeito ao Chumbim, mas o Patrick mudou o jogo quando entrou. E o melhor jogador do meio-campo do Inter hoje. Viu? Não, tá bom, a opinião claro, dele. Cada um tem a sua opinião. O que eu disse é o seguinte, o Patrick entrou e entrou bem, eu disse isso, eu concluí dizendo isso, entendeu? Mas eu não senti falta do Patrick ontem, principalmente no início do segundo tempo, quando foi o melhor momento do Internacional. A fase é importante do Internacional, né? A fase é importante. Né? Isso é verdade. Quando o time vem ganhando, é a fase. Tu tá vendo? Aí vai o que vai acontecer? O treinador, o Codê, a favor dele está vindo as vitórias. Então está tranquilizando um pouco isso. Não tem a pressão. Não tem a pressão. O Chumbim, que é homem de vestiário, como é que reflete isso no vestiário? A autoestima cresce, né? A confiança aumenta? Sem dúvida, claro que sim. Vamos pegar esse jogo de ontem e vamos pegar o jogo contra o Bahia. Que o Internacional... Que eu achei que ali teve um pouquinho de... Não digo salto alto, mas um excesso de confiança. O Internacional não fez uma boa partida também contra o Bahia, principalmente no segundo tempo. Apesar de ter mais controle de bola, não fez. Mas mesmo assim o Bahia não está assustando. E acabou fazendo um pênalti infantil. Isso não tem a dúvida. Infantil. E escapou... No nosso tempo, quando nós jogávamos no Amador de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, dava para fazer isso. Eu disse... câmera, não tinha VAR. O Nego Heraldo fazia isso. O cara ia correndo lá, a bola está aqui na direita. Foi um erro varziano porque ofende. Um erro infantil. Foi isso que eu disse na segunda-feira. Eu não vou dizer que é varziano, porque a várzea é feita com amor, com carinho, com toda isso. E muitos craques saíram da várzea. Eu quero lembrar meu amigo Taxinha. Taxinha, só um pouquinho. Amador, todos tinham ficha na federação. Várzea é o campinho da esquina, entendeu? Agora, Amador. O único sinal do Internacional... É o Taxinha, né? Não foi o Luizinho, né? Não, Luizinho, isso aí eu vou te contar. Eu me admiro. Sabe o que eu me admiro, Cadu? Ontem,
eu recebo Foi num churrasco, um lá, que WhatsApp, também recebia um o WhatsApp. Chumbinho fazendo churrasco pro Luizinho E pro Gilson. e pro Gilson. Eu digo, mas aí botei no WhatsApp, eu disse, mas Chumbinho, como é que tu leva? Eu botei como é que eu tenho, como é que... Não, tem que ler, né? Como é que tu leva esses meliantes na tua casa? Não, o Chumbinho A aglomeração, o hein? Chumbinho de avental fardado, né? Aí o Zaca disse, Não, mas o que está acontecendo? O cara, para fazer um churrasco, o cara tem que Tá, botar tem um que tá claro, avental, tem que ter para, né? categoria. E o Zaca? Grande Chumbinho, grande Luizinho sempre nos assiste, vou dar um abraço pro Luizinho lá. Não, do Zaca também está na ausência, não do Zaca. O Zaca Ele está se recuperando de uma cirurgia. Não, ele fez o seguinte, eu não ia nem comentar esse tipo de coisa. Ele fez o seguinte, ele fez um implante. Né? Dentário. Só se o Ramon recebeu agora detalhe desse implante, tu tá entendendo? Não tinha batido na conta. Não, bateu na conta. Aí ele disse que dói o dente, eu digo, mas Não veio o programa tu tem que acertar com o Ramon. Maravilha, maravilha. O único sinão do Inter foi contra o Fluminense, né? Depois pode dizer que foi uma competição Mas eu bastante acho irregular. que isso aí, Fiorinho, né, o Chumbinho, esse campeonato Não, o único jogo que o Inter teve fora do padrão. Atípico, tu vai ter muito isso aí, tu vai ter muitos jogos que daqui um pouco tu tem uma projeção de vitória e vai ser meio perde-ganha. O Flamengo teve aquela arrancada horrível, né? Agora já. Mas teve dificuldades para venceu quase no final E agora do tem jogo. que ter cuidado com esse Atlético Goianiense do Mancini que está se recuperando de novo. Mas é isso. Tu te lembra que eu te disse no programa aqui, primeira, segunda derrota do Flamengo e tal, de o cara tá chegando, Natural, pegou um trabalho do Jesus, natural. vai ter que se organizar, mas daqui a pouco vai encaixar, e encaixou. Até pelo plantel que tem o Flamengo. encaixou. Porque cada técnico tem as suas características. tem sua Imagina o mecânica. seguinte, tu tem que substituir o Jesus, que virou ídolo. Ídolo. Esse encaixou, tem outros que nem encaixaram ainda. Exatamente. Maestro. E o Domenech está fazendo a mesma coisa. Ele tá rodando com jogadores lá também. Ele está rodando com jogadores do Flamengo. Tá todo mundo fazendo O que isso. vai exigir agora, vai chegar aí Libertadores, Copa do Brasil. O Luxemburgo está fazendo isso com o Palmeiras? Sim, mas esse tem plantel. O que acontece é o seguinte, por exemplo, o Flamengo essa semana, hoje, recebeu um equipamento, que é um equipamento de recuperação de atletas, um maquinão bárbaro, que é para recuperação, é o recover dos jogadores para se recuperar, é um equipamento ultramoderno. O Flamengo tem isso, entendeu? Então, por que o Flamengo foi bem? Eu disse já isso aqui. Por que o Flamengo foi bem o ano passado? Porque ele tem ferramentas hoje para dizer assim, Garipô, tu não vai hoje porque esse teu músculo aqui vai estourar. Tá demais. Tá, então tu vai ficar. Então eu vou botar o fulano de tal. O que os clubes fazem, e que foi até uma discussão, não sei se foi aqui que teve a discussão, o Renato trocou 8 jogadores. Eu acho um exagero trocar 8. Mas aí eu não sei o que está acontecendo lá no Grêmio, não estou no dia a dia do Grêmio. Mas o que vai ser normal é trocar 2, 3 jogadores. Vai ser normal, 2, 3 jogadores. Vai ser normal. Por quê? Porque tu não tem como se recuperar. O jogo é muito intenso. Meu amigo, olha os caras marcando lá em cima. Qual foi o jogo? O Ceará apertou o Internacional no primeiro tempo, marcando em cima. Cara, isso, tu não faz Mas isso. a necessidade, não só pela necessidade por lesões, o Internacional não vai ter 6 jogadores, me ajuda, Fiorinho, para o jogo, onde o Internacional lidera o grupo também do seu grupo da Libertadores. Da Libertadores, mas aí é por causa da briga. Bom, mas isso vai ser. Mas não só lesão, mas suspensão, cartão, isso vai acontecer. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa. Contra o América, semana que vem estão 6 fora. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. A briga é uma coisa, a suspensão por cartão, ela é corriqueira do jogo. Entendeu? Agora vou fazer uma crítica à arbitragem. Não, hoje é dia do árbitro, dia 11. Justamente hoje porque é dia do árbitro, a minha critica os outros dias, mas hoje é dia 11, hoje não pode. A minha crítica é construtiva. Bom. É só para aos árbitros ou ao VAR tu vai criticar? Aos árbitros e ao VAR. Chumbinho está contra o mundo. Não, pelo contrário. Foi o churrasco de ontem com o Luizinho. Não, pelo contrário, velho. Aglomeração lá. Pra te ver como eu não tô contra o mundo, eu fiz um churrasco ontem com o Luizinho. Luizinho fez a cabeça dele. Olha aqui, ó, o jogo de futebol, para quem jogou, nunca jogamos no alto nível de profissional, mas jogamos, e é igual, o futebol é igual, são 11 contra 11, tem um árbitro, tem bandeira. Mas o Garipô era goleiro, era um grande goleiro. Também, era goleiro, eu sei.
Mas é um jogo de contato, velho. O Fiorinho falou assim, tipo, o Internacional vai com o Fluminense. Tu lembra o primeiro pênalti? Que a bola vem alta assim e o Cuesta se vira e bate no cara. Sim, dá um encontrão. Dá um encontrão. Cara, isso é do jogo. Claro. É do jogo, não. Eles marcam um pênalti agora. E se o árbitro não marca, os caras lá de cima... Tu é contra o VAR? Eu não sou contra o VAR. Eu só acho que o VAR está interferindo demais no jogo. Uma coisa... Mas por quê? Não, então deixa eu concluir. Vou te dizer. Não, está demorando demais. Não, a demora não Isso é problema. uma questão de aperfeiçoamento. Isso o que me preocupa é o seguinte. Eles têm mais autonomia que o árbitro. Eu sou árbitro e eu interpreto que não foi falta para expulsão. Aí o VAR vai lá e me chama. Olha, acho que foi falta para expulsão. A interpretação do cara lá de cima é que está decidindo uma jogada. Não, só um pouquinho. A decisão é soberana do árbitro. Sim, é soberana, mas... soberana. Mas tá bom. Se ele está Cadu, usando como Cadu, muleta... tu viu não, tu viu algum deles dizer assim, não, essa não vou. Tu viu algum deles? Não, eles vão lá e fazem o que os caras estão dizendo. Eu só acho a questão do VAR, que eu acho, se tu amenizar que seja 10%, e os erros estão sendo amenizados, seja que 10%, eu acho que é importante. Eu acho que o VAR... Agora, tu tem que aperfeiçoar, é isso. A demora, que nem... Isso aí sim. O VAR, para mim, tem que ser objetivo e claro. Olha aqui, ó. Foi impedimento ou não foi impedimento? Aqui, a bola entrou ou não entrou? A falta foi dentro ou fora da área? O jogo ontem, Palmeiras e Corinthians, olha a personalidade do juiz. Ele não quis saber, ele teve a convicção... Sim, o Adem teve a convicção de apitar isso, nem consultou VAR, nem nada. Mas é isso que eu digo. Ele foi lá e consultou. O erro vai acontecer, o cara que está lá em cima na cabine, ele vai olhar 2, 3 vezes e vai criar a convicção dele. Mas lá na hora, quando o cara apitou, o cara tinha um zagueiro, um braço na frente. E o Fagner deu uma de goleiro, né? E depois tu vê um outro jogo. Tu vê Vasco e Atlético Goianense. O juiz, em cima do lance, podia ter a convicção, podia apitar. Agora não, ele foi consultar o VAR para poder expulsar o cara do Vasco. Bom, que não precisa consultar essa fase do Internacional, que não dá para negar essa boa fase do Internacional, que vem aí, né, liderando. Quantas rodadas, Fiorinho? Eu acho que vamos para a 10ª agora. Sim, mas o Internacional lidera desde a terceira, né? Terceira. Desde a terceira. Bom, e claro que existe o lado da flauta e o lado da realidade. É o que a gente entende. Internacional, uma campanha como essa, coincidentemente ou não significa nada dizer que... Mas não fazia uma arrancada dessa em Campeonato Brasileiro desde 1979, quando foi tricampeão brasileiro. Mas também é usado como flauta o lado de que o Internacional, quando foi rebaixado, né, para a segunda divisão, também liderou o Campeonato Brasileiro até a 7ª, 8ª rodada. E para o pessoal do Grêmio ficar feliz, o Grêmio voltou à primeira página, né? Eu quero saber o seguinte, e quando o Grêmio foi rebaixado as 2 vezes, que posição como é que foi o desempenho dele? Então vai buscar isso, não sei porque traz essa notícia aqui. Mas que nós estamos falando o Internacional é líder do Campeonato Brasileiro. É muita maldade. Mas a fase agora é boa. Vamos ver o que o Galhardo fala exatamente, né, sobre essa fase do Internacional. Olha, sem dúvida, né? Vivo um momento mágico, único. Muito feliz por tudo que eu tenho passado aqui no Internacional. Sempre digo que a alegria, a felicidade que a gente tem extracampo é o que faz as coisas acontecerem dentro de campo. Eu sou muito repetitivo nisso, porque é uma coisa que eu acredito muito. Então, estou muito feliz, sempre digo no nosso elenco, né, na nossa equipe, o tanto que nós nos ajudamos dentro de campo, o tanto que nós somos cobrados, somos treinados exatamente iguais, independente de quem joga. Então, nosso grupo está se qualificando muito. Um time vai ganhar jogo, vai ganhar talvez vários jogos, mas para se ganhar campeonato, a gente precisa do elenco, e o Tchatcho mostra que ele dá oportunidade a todos, porque ele treina todos e cobra todos da mesma forma. Então, feliz por estar vivendo um momento mágico, único na minha carreira, mas divido isso tudo com os companheiros, como o Tchatcho diz, o ataque nosso começa na defesa, a construção, e a nossa defesa começa no ataque com a nossa pressão, e o segundo gol hoje é cara totalmente do Tchatcho, de pressionar. Então, só parabenizar a equipe por tudo que nós vemos fazendo. Colocações pertinentes ali. Primeira, muita desenvoltura para falar. Desenvoltura, ele fez a colocação, momento mágico. Isso é um momento mágico ou daqui a pouco é um momento real do Internacional? Não sei se é um momento mágico. Não, mas seria mais. E o outro que no final ali da coletiva dele, é que um time ganha jogos, campeonato, grupo ganha. O momento mágico é, na verdade, o seguinte, o Internacional, em momento algum, era
Favorito. considerado favorito ou daqueles que ia despontar. E o Internacional está líder, o momento mágico é pela liderança, mas agora a realidade é que o Internacional está jogando um bom futebol. O Internacional está com uma equipe que tem um esquema de jogos definido. E mudam as peças e... Exatamente. E o entendeu? Internacional é isso que chama atenção. Continua no mesmo ritmo. Só que, vamos lá, vou defender meu amigo Odair Helman, que tinha um esquema definido, só que é um esquema definido defensivamente e para especular. O Cudê hoje, não, o Cudê joga futebol querendo ganhar o jogo. E nem sempre acontecia com o Odair. O Odair tinha um time, um grupo limitado, ele chegou a uma final de Copa do Brasil. Tá, então vamos lá. Botou o Inter numa Libertadores da América e chegou às quartas de final da Libertadores. Tá, e daí? Foi eliminado pelo campeão. Não, vamos lá. E o Santos do Sampaoli, quem era que ele tinha de grande jogador? Só que depois o Santos arrancou bem. Não, só um pouquinho. Depois ganhou. O Santos não tira mão em segundo lugar no Campeonato Brasileiro? Sim, mas se dava o Mas o que eu quero dizer é o seguinte, com os jogadores que ele tinha... Um deles era o Ricardo Oliveira. Com os jogadores que ele tinha, ele chegou como segundo colocado. Não tinha ninguém de expressão. Era um time sem jogadores, o Santos. E chegou, porque o São Paulo propõe jogar na frente. Tu tá jogando um campeonato que vale 3 pontos cada jogo, tu tem que jogar para frente se tu quer chegar em algum lugar. Para isso tu tem que ter grupo, né? Mas eu tô te dizendo que o Santos não tinha grupo e ele jogou para frente o Santos, como ele faz com o Atlético. Como é que eles Momento mágico. Como é que eles dizem pra ti que tu é gremista e tu só fala no Internacional? Não, eu vou falar do Grêmio. Não, mas eu não levo. Uma hora eu sou chamado de Colorado, eu acho que eu sempre digo assim, Garipó, a mim não ofende você chamar de gremista ou se chamar de Colorado. Tá certo. Para mim, não é ofensa. Né? Para mim é elogio, o Santos é um ou outro. Mas esse momento mágico, o Grêmio pode voltar a ter aquele momento mágico que o Grêmio Eu acho que sim. Eu acho que sim. Só eu estava falando com o Flávio aqui o seguinte, eu me surpreendi muito com esse lateral direito do Grêmio. Orihuela. Eu não consegui dizer Luiz. Orihuela esse. Pô, olha aqui, ó. Ele acertou o lado direito do time do Grêmio. Ele é melhor que o titular. Melhor que o titular. Eu acho que não é mais titular. Não, tá bem. Eu acho que não é mais titular, porque ontem, mesmo com a dupla de zaga reserva, que eu achei lenta, claro. Quem é que jogou ontem? Jogou o Braz e o Miranda. Paulo Miranda. E o Paulo Miranda. Mas aí, pela cumprindo suspensão. Sabe por que eu acho? Um lesionado e outro suspenso. Sabe por que eu acho? O Jeromel foi expulso e o Kahneman tinha sido o terceiro cartão amarelo. Agora está lesionado, mas recebeu também o terceiro. Tu quer ver uma coisa? Eu acho que, por exemplo, o Grêmio agora, com esse lateral direito, com o Orihuela, com o Jeromel, com o Kahneman, e esse que veio do Palmeiras... O Diogo Barbosa, que a gente tem uma entrevista dele, depois a gente vai mostrar. Fazer uma Mas bela... um pouquinho do jogo de ontem, vamos... E o menino vai voltar, né? O Guilherme, né? A lateral, né? Vamos olhar a esses melhores momentos do Grêmio. O Grêmio... É o gol. Olha a bola que ele pegou. Já foi no gol direto. Foi no gol direto. O goleiro me lembrou o Garipô. Como sumiu? O cara pegou lento. Foi lento, rapaz, na bola, o goleiro. Só faltou ele dizendo que o gol ele achou que era ele fazendo. O gol do Galhardo que me lembrou. Agora, olha esse toque de bola do Everton, hein? O toque do Everton é bom. A bola no ar, ele deu agora, pro lado de ele foi deu outro pro lado time, de fora do foi pé. outro time depois dos 25 minutos. Agora, com menos de um minuto de jogo, o Fernandão errou um gol, né? O Vanderlei fez uma baita defesa. Mas isso é do jogo, né, Fiorinho? Menos de um minuto. O Fernandão não, Gilberto. Quantos foi? Gilberto. Gilberto. Eu acho o seguinte, estavam falando no Gilberto, o Grêmio queria, o Gilberto e tal. Eu não achei essa bola... Não, eu acho para compor grupo, para compor grupo, ele é um jogador que é de... Mas não vem. Não vem. É de característica diferente dos jogadores que o Grêmio tem. Aí, ó. Ele é um jogador de velocidade. A jogada dele é a jogada de velocidade. Tem uma jogada bem no segundo tempo que é bem característica do Gilberto. Que ele chuta e o goleiro do Grêmio... Olha lá, demorou para ir o goleiro. Lembrou? O goleiro demorou para cair. Mas o Garipô naquela época não tinha esse peso, pô. Não, é mesmo assim. Exatamente por isso que lembrou. Por isso mesmo que lembrou. Mas esse toque de bola do Everton foi, olha... O Everton é bom jogador. Não, bom jogador. É bom jogador.
E esse guri que entrou, esse Luiz Fernando, entrou com gás ontem, que eu vou dizer uma coisa, hein? Levou meio time do Bahia Eu acho que a questão do Grêmio é exatamente essa vitória. O Grêmio não teve um grande desempenho, nem podia ter, né, o Jubim? O Grêmio está em transição. O Grêmio ainda não conseguiu fazer um bom jogo no Brasileiro. Mas essa vitória era importante, essa vitória. Até para tirar essa pressão que havia para cima. Né? Claro, sem dúvida. Então, exatamente. Sem dúvida. Eu acho que agora, por exemplo, assim, o Grêmio joga com quem agora? Joga Fortaleza em casa, domingo. Rogério Ceni, jogo chato. Rogério Ceni. No Maracanã, o Flamengo ganhou quase no final do jogo, estava empatando em 1, foi uma vitória. Rogério E é o adversário Internacional depois, lá. Antes do Grenal, no outro final de semana, e na quarta-feira tem Grenal. Em Fortaleza. Uma viagem longa, né? Não, lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza. Então eu acho que agora o Grêmio, Cadu, respondendo o que você estava perguntando, eu acho o seguinte, que o Grêmio agora, com essa vitória, como tu disse, ele começa a estabilizar, já tomara ganhar o jogo domingo, se ganha jogo domingo, já tá em quem? 10º lugar? Está em 10º. Qual é a diferença do líder, do Internacional para o 10º lugar? São 9 pontos. Não, mas não esquece que o Grêmio tem um jogo a menos. Tem um jogo atrasado. Tem jogo atrasado. Tem um jogo atrasado, quer dizer... Mas são 9 pontos hoje. São 9 pontos hoje. Que eu te digo para ti assim, ó, em 10 rodadas... porque vai ter muito. Só um pouquinho. Na realidade são 18, porque quem está na frente tem que perder 9 e tu tem que ganhar 9 para chegar. Então, a realidade não são 9, são 18. O Garipo quer dizer que em 10 rodadas é difícil tu... Sim. Difícil tu tiver, porque, por exemplo, assim, ó, Internacional, um time que, por exemplo, agora que me surpreendeu, o Atlético Mineiro. Pô, o Atlético Mineiro perdeu. Para que ele perdeu o Atlético Mineiro? Tomou 3 do Santos. Tomou 3 a 0. O goleiro foi expulso, entrou o Vitor Frio e tomou 2 peru. Mas vamos ver o que o Renato falou. O vestiário sente essa pressão, né? Ele sente essa pressão. E esse tipo de vitória alivia. Vamos lá. O vestiário sente essa pressão. Acho que essa pressão que estava aí, não. Porque não era pressão. E os caras sabem o que estão fazendo. Os caras têm tranquilidade. Agora, se tu vem 6 jogos sem vencer. Mas tudo uma bem, pressão mas externa. Ela sabe, chega no vestiário. Mas não, eles sabem que eles têm capacidade de recuperar isso. Não. Claro que a vitória de ontem representa exatamente isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, eles ganharam e viu. A gente vai encaixar. Vai ter que consolidar em casa, agora que o Grêmio não está sabendo jogar em casa. Exatamente. Tu não pode, verdade, Flávio. Tu não pode pegar o Fortaleza e fazer um mau resultado com o Fortaleza. Os caras, aí já volta toda a questão aquela vitória do Bahia foi enganosa. Mas aí tu tem que ter, e o Grêmio tem lá o Klaus, que é o executivo do Grêmio. Tem o Renato, o Klaus. Buzina de avião? Buzina de avião. E o Romildo, que são gente... que interveio na hora que tem que intervir o presidente. Que são gente que tem um entendimento e sabe a hora de entrar e... Vamos ver o que o Renato falou sobre a vitória. As duas coisas muito importantes, né? A vitória, fora de casa, é sempre muito importante. E é sempre muito difícil, né? Porque todo mundo quer ganhar, principalmente se tratando de Campeonato Brasileiro. O próprio Bahia não se encontra numa posição muito cômoda na tabela. E nós sabíamos que o jogo ia ser muito difícil. Mas o grupo se comportou muito bem e nós conseguimos 3 pontos fora de casa. A nossa primeira vitória fora de casa foi muito importante. A presença do presidente ela é sempre muito importante, não só nessa viagem, em todas as viagens, tanto do presidente quanto do Paulo Luz, é importante ter sempre o apoio do presidente e alguém da diretoria juntamente com o nosso grupo. Eu mesmo parabenizei ontem o presidente pela entrevista que ele deu, porque ele sabe da capacidade do grupo, do dia a dia nosso, do trabalho. A gente sabia que mais cedo ou mais tarde a bola iria começar a entrar novamente. E o Grêmio ia começar a subir na tabela porque o lugar do Grêmio não é lá atrás. Mesmo com jogo a menos, hoje já damos um pulo. É importante não voltar a confiança do grupo nos jogos. Essa confiança a gente sempre passou para eles. Então o presidente foi muito feliz também em sua entrevista. Isso deu bastante confiança novamente para o nosso grupo, porque é importante escutar sempre a palavra de um presidente, de um vice-presidente. Aqui dentro sempre teve muito tranquilo o nosso ambiente. A gente sabe da nossa capacidade e eu acho que muito importante sim essa vitória fora de casa, porque sempre dá aquela confiança a mais
para o grupo, até porque domingo já tem mais um jogo difícil que é contra o Fortaleza. Vem cá, falar no Fortaleza, botaram o treinador do Cruzeiro, o Anderson Moreira, esse? Anderson Moreira pediu agora as contas e Ney contratou Franco assumiu. O Ney Franco. Já assumiu no Ney Cruzeiro Franco? já. Franco. E hoje foi o Thiago Nunes. Thiago Nunes. Ah, mandaram o Thiago Nunes. Mandaram o Thiago Nunes. Agora eu não sei. O Mano já assumiu o Bahia? O Mano assumiu o Bahia, o Mano assistiu o jogo ontem. Foi apresentado oficialmente hoje. O Mano até ontem, inclusive, já assistiu o jogo. Vai ter que fazer muita coisa nesse time Agora, do Bahia. Espírito, olha só o que é o troço. Se o Mano não tivesse no Bahia, ido para o Bahia ontem, já era ele do Corinthians. Até porque ele tem muito identificado, até ele teve um certo problema com o Palmeiras, não queria a torcida, porque ele tinha sido técnico do Corinthians. O grande problema. Foi quem trouxe o Corinthians da segunda divisão, no Palmeiras ele teve essa restrição, aí em função dessa rivalidade que nem se tem E aqui. começaram a sondar alguma coisa para o Corinthians, não? Não, Agora acho foi que rápido. O problema do Foi Corinthians, ontem. o problema do Corinthians é que, primeiro, trouxeram o Thiago Nunes para mudar o conceito de futebol do Corinthians. Essa é a ideia, né? Foi dito isso. Foi. Agora vão mudar o conceito de futebol do Corinthians. Agora sai o Thiago Nunes, vão trazer quem? Vai mudar de novo o conceito? E não pode ser técnico estrangeiro. Olha aqui, que viu, tu falou, tu Anderson disse não provocou quer. aqui, ó, viu? Aí viu o Nelson Rodrigues. Esse Cadu não consegue esconder o seu gremismo. Tá louco. É que eu disse, não tem para me chamar de gremista ou colorado, não tem. Para mim não é ofensa. Não tem a camisa do Grêmio Pra mim escondida não aí? é ofensa. Pra mim Aí é o não Fiorinho. O Fiorinho diz que tem a camisa do Grêmio. Tem a aí camisa embaixo, do Grêmio por aí, depois tu Aí, mostra. viu? Aí já é maldade. Aí já é maldade. Mas o Renato disse que o que precisava, e ele tinha dito isso antes, né? Antes da vitória de ontem, que era só uma questão que o que faltava era a bola entrar. E ele ontem ratificou. Acho que não. Mas ele Acho que não. disse O Grêmio não fez. Ele vai falar mais aí? Vamos lá. Vamos ver o que, Renato. É importante sempre passar confiança para o grupo, mesmo nas derrotas. Eu acho que o maior exemplo foi o jogo contra o Sport Recife. Nós perdemos um jogo e esse jogo foi importante negativamente para a gente, porque dentro de casa nós tínhamos que vencer. E nós criamos aí inúmeras oportunidades e a bola não entrou. O que estaria me preocupando é se o grupo não tivesse construindo. Então foi uma fatalidade aquele jogo, mas a gente continuou construindo nos outros jogos. Eu falei que a bola iria começar a entrar e hoje ela entrou, foi importante porque é sempre bom você vencer, principalmente fora de casa. E o Darlan é um garoto que eu sempre elogiei para vocês, sempre converso bastante com ele, procuro aconselhá-lo. É um garoto que trabalha bastante, é mais uma joia nossa da base. É importante ter esse tipo de jogador, porque é um jogador que tem praticamente as mesmas características do Mateuzinho, do Maicon, que fala do time jogar, é um jogador inteligente. E hoje ele foi mais do que ninguém recompensado, né, por um golaço, um belo gol. Acho que isso dá uma tranquilidade a mais para o grupo e dá uma confiança muito grande, principalmente para ele. Então é um garoto que trabalha bastante, merece estar aqui entre a gente e merece esse gol que ele fez hoje. Eu acho que ele está assumindo a titularidade mesmo. É um jogador que tem entrado, ele até naquele primeiro Grenal que ele entrou, ele acelerou, deu mais intensidade ao time do Grêmio. Eu acho que é um jogador que o Renato vai passar a se utilizar. O Maicon está pisado, né? O Maicon está lesionado e o Maicon quer ser um jogador já de uma certa idade, um jogador que entra naquele ritmo, né, de não ter condições para todos os jogos e condições de 90 minutos. Mas o Grêmio com o Maicon é um e sem o Maicon é outro, não tenha dúvida nenhuma. E o Ferreira tem espaço para brigar, será? Acertou o Saiu o litígio, né? voltou. Vai ter que mostrar, né? Vai ter que mostrar, né, Bom tempo fora, né? Essa ronha toda, olha, vai ter que fazer valer a pena, né? Vai ter que mostrar. Agora, esses jogadores como o Maicon, qual é o outro aquele que o Grêmio tirou fora? Foi embora. Thiago Neves. Não, o Thiago Neves antes. O Tardelli. Não, meio de campo. Do meio Pifador pra caramba. Douglas. Douglas. Esses jogadores estão... Está jogando a quarta divisão pelo Brasileiro. Não, centroavante de área, referência. E camisa 10, aquele que bota o pé em cima da bola, hoje é raridade, meu. Hoje é raridade. Bom, mas o Grêmio tem novo reforço, né? O Grêmio tem novo reforço. Vamos deixar para depois do intervalo para ouvir a palavra do Diogo Barbosa, que também foi uma novela, né? E finalmente o Grêmio acabou acertando e hoje anunciou oficialmente aí a contratação
do Diogo Barbosa, o novo lateral esquerdo do Palmeiras. Agora é estranho isso aí, mas a gente fala depois. O Casas Pneus, 60 anos de qualidade, lá que é o local para você fazer a revisão do seu carro e aproveitar, né, a promoção permanente que você tem lá, que é o feirão de pneus. Olha, o pneu está careca, está desgastado, então Avenida Ceará, 1055, lá que é o local certo e correto para você fazer esse tipo de serviço. Nesse momento, para sua segurança e tranquilidade, também é só agendar a sua ida até a Casas Pneus. 51, código diário 3342-4245. Nosso 2 toques para a Defensor Assessoria Jurídica, ela que vem há mais de 20 anos atuando aí na reparação de dano moral e material. Olha, SPC, Serasa, cobrança indevidas, erro médico, constrangimento de banco, lojas, telefonia, acidentes de trânsito, serviços irregulares. Confira o site da Defensor Assessoria Jurídica, www.defensorrs.com.br. Você tem um exemplo aí. Você sabia que pode receber um dano moral de R$100 mil? Isso mesmo. Resolva seus problemas de dano moral e material com consulta gratuita. É só você ligar ou mandar um WhatsApp, o número está aí na tela para você, 51, código de área, 982 40 30 22. 982 40 30 24. Nosso 2 toques também para a Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional, hein? Ferragem Lampião é uma ferragem profissional, lá você tem tudo em material de construção, mas também uma grande variedade de lâmpadas, luminárias, refletores, tudo isso que você tem lá na Ferragem Lampião. De maneira presencial, com atendimento VIP, toda a equipe do Gilberto e do João Carlos à sua disposição, ou pelo teleentregas, né, que você pode utilizar o teleentregas. É um problema no seu condomínio, na sua empresa, no seu escritório, então você olha o teleentregas da Ferragem Lampião. O slogan da Lampião de tudo, não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado. Então, isso diz tudo o que é a Ferragem Lampião. Final de semana, você quer deixar seu carro zerado, bonitaço, bem lavado, então é lá na Ferragem Lampião. Na Ferragem Lampião é consultora. Lá na Lavagem Estrela, tá aí o endereço, na Nilópolis, né? Para deixar o seu carro bonitaço, sair brilhando o carro lá, né? Com o Marcelo, lá da Lavagem 5 Estrela. Olha, continuamos aqui com a programação, com a promoção da gráfica Clique Impresso, que é do Grupo Impressul. Olha, a Clique, a gráfica... Olha aí, vocês que gostam de fazer uma média para as esposas, decorar a casa... Esse da moto aí tá bonitaço. Olha só, a gráfica Clique Impresso faz essa promoção exclusiva para o nosso programa. São esses 3 quadros maravilhosos aí no formato de 60 por 90, por apenas R$ 119,00. Isso mesmo, R$ 119,00. É só entrar em contato, tá aí o WhatsApp, 51, código de área, 996 78 15 28, ou direto lá na loja, na Avenida Danilo Peçanha, 2469. Se falar ainda que assistiu aqui no 2 Toques, tem mais desconto ainda em relação a esses quadros, tá certo? Então aproveite aí a oportunidade. Olha que bonito maravilha, que beleza. Vou buscar aquele da ponte para botar lá em casa. Claro, viu? É isso aí, tá aí, viu? Vou pegar aquele da moto. É um cara que tem bom gosto, Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguidinha com o nosso 2 Toques. Da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais, só você está em RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Nosso 2 Toques de hoje com o Nito Drummond Chumbinho, Garipô Celisse e Flávio Fiorin. Nosso 2 Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, Inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. Vamos esperar o logo aí. Aí vamos primeiro da Simers, né? Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas. Tá aí. E Masal, 67 anos, nossa força e tradição. Também para o Grupo Zafari, preço e qualidade, você encontra onde? No Grupo Zafari. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, da assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que tem jogo nesse final de semana aí, né? Amanhã, 15 horas, contra o Boa Esporte, lá no Francisco Noveleto Neto. Tá certo. Bom, vamos ver o que falou, né? Essa nova contratação do Grêmio, o lateral esquerdo, que depois dessa novela toda, confirmada hoje, o Diogo Barbosa. Pô, eu tô com uma expectativa muito alta, né? O Grêmio tem um grupo muito vencedor, né? Tem um grande treinador, né? Que acho que é o que rege o time, né? Então, eu vim com esse pensamento de poder ajudar o Grêmio a brigar pelo que ele sempre brigou, né? Para ser campeão de todas as competições que o Grêmio entra, né? Lógico que a Libertadores é o desejo de todos os torcedores, né?
E você ganhando a Libertadores, você tem a opção de disputar o Mundial, que é o título que todo torcedor sonha, né? Então, não só eles, né? Mas todos os campeonatos que o Grêmio entra, com certeza entra para brigar por título. Então, a expectativa é essa, muito grande, porque eu sei que o Grêmio vai brigar por tudo, né? Então, chego muito motivado, muito feliz, né? Tava muito ansioso em chegar aqui logo, né? Porque tava demorando, né? Virou um pouco uma novela essa transação. E eu tava muito ansioso porque desde que eu fiquei sabendo, eu dei o respaldo, né? Dei o ok que eu queria muito vir, né? Então, graças a Deus já estou aqui, já estou podendo conhecer um pouco dos meus companheiros, já estou podendo conhecer as instalações, né? Então, estou muito feliz e estou muito empolgado, né? Por tudo que tem para vir aqui no Grêmio. Tá indo então um novo reforço do Grêmio, inclusive. Ó, na nossa audiência, o João Carlos Locke, né, que é também lá do grupo Aspecir, está na nossa audiência, belo programa, dizendo ele. Olha aqui essa questão do Felipe Kowalski. Vocês acham que o Diego Barbosa vai assumir a lateral esquerda como titular? Eu acho que ele veio para isso, né? Ele veio para isso. Agora eu estou achando o seguinte, Cadu, isso que é a minha dúvida. O Palmeiras é um clube reconhecidamente que não reforça outros rivais. Exatamente. Não O que será que houve para a vinda desse... Porque ele não estava jogando lá, né? Não, ele não. Não, se fosse titular, foi evidentemente que o Palmeiras não teria liberado. Foi isso que Fiorinho. O Palmeiras tem essa característica, né, Jubim? Ele liberou aquela vez. Não, para time que são concorrentes nas competições, eles não liberam. O Palmeiras tem essa característica, tinha a característica no tempo do Alexandre Matos, de contratar qualquer destaque que tivesse no Brasil para que nenhum concorrente contratasse. Então ele contratou o Serpa, contratou o Lucas Lima, contratou aquele menino que era do Curitiba, o Veiga, Rafael Veiga, né? Rafael Veiga. Todos eles na mesma posição. Nenhum conseguiu jogar no Palmeiras, né? Interessante isso. E o Palmeiras tem essa característica de não reforçar, ou seja, não emprestar jogadores. Mas coincidentemente, uma época ele também liberou o Zeca, jogador que teve no Internacional. Não, também. Zeca não. Zeca do Santos. Não, qual foi o lateral? Não, então foi o Zeca. Foi o lateral que era do Palmeiras que eles liberaram, depois voltou para o Palmeiras, não houve o acerto. Foi, acho que no início da gestão aí do Marcelo. Então eu confundi com o Zeca, mas teve... Eu quero perguntar uma coisa. Olha aqui, tá com moral aqui, ô Chumbinho, com o Wanderson Pereira. Um abraço, Chumbinho, sabe muito. Um abração. Sabe muito, é isso que eu fico preocupado, que isso aqui é uma enciclopédia de títulos. Tudo que tinha como ganhar, ele ganhou como diretor executivo. E está desempregado, não consigo entender. Mas o futebol é assim, né? Você não tem que... Esse é um momento, assim. O momento é assim, né? Entendeu? Daqui um pouco uns vão cair, né? Vem outros. Não, na verdade o que acontece está desempregado, mas é um participante de honra do programa. Mas essa questão é momentânea, eu sei que é momentânea. Uma hora vai surgir uma oportunidade, sem dúvida nenhuma. Claro que chega, mas como é que ele não está e tem outros que estão? Mas isso faz parte. Olha aqui o Betinho Chimedes, diz assim, olha, os 4 pontos que dispersamos no finalzinho do Palmeiras e Bahia vão fazer muita falta, e o Flamengo está chegando. É uma pena porque estamos com o jogo na mão, estávamos com o jogo na mão. Mas isso no futebol isso vai acontecer muito, eu tenho salientado que esse ano, em função dessa pandemia, é um campeonato atípico, né? Então, agora o Flamengo está meio que querendo se voltar àquele Flamengo, estaria dizendo que o Flamengo acordou, né? Mas eu vejo assim os demais clubes. Está parelho. Estão no mesmo nível. O Flamengo né? não está com toda aquela bola, né? Não. Bom, olha aqui, ó, o Vitor Zanoni, o cavalo paraguaio está líder por enquanto. Ouviu o Barzotto? O Luan está voltando. Tá aqui. Por isso que é bom, né? A nossa assessoria aqui do telespectador internauta é famosa. Olha aqui, ó, o Thiago Lise, que já... Cadu, o lateral que o Palmeiras emprestou foi o Fabiano. Em 2017, Fabiano. Valeu, Thiago. Valeu, Thiago, né? Mas... Evidentemente que era um jogador que... Mas eles preferem deixar o jogador lá parado na reserva do que emprestar. O Palmeiras agora com o Luxemburgo está usando muito jogador, está começando a usar jogador da base. O Palmeiras passou os últimos 2, 3 anos não usando jogador de base. Entendeu? Isso que é o time que eu sei, é o clube que mais fornece jogadores para as seleções de base.
Palmeiras? O Palmeiras. Projeção, a gente está chegando já ao final do programa. Projeção de vocês aí para esses jogos da dupla Grenal. O Internacional pegando o Goiás lá em Goiânia. Jogo... Atlético? O Atlético Goianense? Atlético Não, é o Goiás? Não, é o Goiás. É o Goiás. É o Goiás. E Como é o nome do centroavante? Vamos ver ligeirinho como é que ficou a classificação aí. Vamos ver ligeirinho a classificação aí, como é que ficou depois após a rodada. O Internacional aí, que é o líder com 20, não perde nessa liderança, mesmo que tenha um resultado negativo com a vitória do Flamengo. Aí vem Flamengo empatado, Flamengo, São Paulo, Palmeiras com 16 e um jogo a menos, pode chegar à vice-liderança. O Atlético também com um jogo a menos, o Vasco também com um jogo a menos, Santos, Fortaleza, Fluminense e o Grêmio. Tu vê como é enganosa pontos. Essa tabela, é o seguinte, ó. O Grêmio já está em 10º lugar. Se ganha domingo do Fortaleza, já salta lá para cima. Que coisa impressionante. Não, nesse começo ela entendeu? 3 pontos faz a diferença. Porra! Depois que ela vai... É isso que o Renato disse. 2, 3 jogos tu sobe, 2, 3 jogos também tu pode descer. Isso vai ter feito no final, na chegada final. Ponto final. Aí Quero... não vai subir tanto. O sobe da frente... Eu aposto em 2 para lá e 2 para cá de novo. Tá certo, tomara, é isso aí. Cadu. Deixa eu mandar um grande abraço lá pro Hugo Larroque, tá nos mandando um abraço e olha, faz referência à minha live solidária que acontece amanhã com Tchê Barbaridade. Tá dado o recado para encerrar. Eu vou mandar um abraço aos meus netos que perguntam, vô, quando que tu vai no Cadu? Porque eles ficam grudados. Então tá certo. Estou mandando um abraço para os 5 netos que estão lá dispostos, estão na frente da televisão. Maravilha, então tá certo. Valeu, Chumbo, valeu, Garipô. Um abraço. Até a próxima. Olha, agora também já tinha almoço, agora liberado também a janta, o Barranco, né? As delícias do Barranco sempre lá para a sua disposição. Olha só que maravilha essas delícias do Barranco. Final de semana também, está liberado já os sábados, né? Para poder curtir e deliciar as maravilhas lá do Barranco, mas continua com teleentregas, tanto Barranco e Barranquinho, né? Barranco e Barranquinho. Teleentregas ou takeaway, né? Aí na tela para você. E também sei aquelas promoções de espumante, vinho, sempre lá, proporcionado pelo Elso e pelo Chiquinho. Nossos 2 toques também para a Kia São Motos. Olha, a Kia São Motos está com aquela... Olha, uma baita de uma promoção. Olha só. É o seu carro Cerato, que você pode adquirir lá, novo Cerato 2.0, pagamento em 24 vezes com taxa zero. Então não dá para perder, né? Nas 2 revendas, Avenida Ceará 370 ou da Avenida Ipiranga 8113. Tranquilidade e segurança nesse momento, agende a sua ida até uma das revendas da Kia São Motos. 3319-6000, 51 código de área, né? 3319-6000. Tem que se locomover pela cidade, então é Teletax. 32, 26, 19, 24 horas à sua disposição. Está chegando aí Guilherme Macalossi com Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente importantes e relevantes. Então, continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.